Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver estudando aí. Mais uma vez, quem ainda não me conhece, sou o professor Eric. Vou dar uma aula de biologia para vocês hoje, vou continuar falando de fisiologia. Quem tiver dúvida, ó, chega lá no eric.prof, lá no Instagram, beleza? Vem tirar a dúvida comigo, tem umas coisas bacanas lá também, tá, em relação à aula e material. Chega junto. Bom, vamos lá continuar a fisiologia, que é o estudo aí das funções do corpo, e vamos falar de sistema excretor. O que o sistema excretor faz? O sistema excretor ele vai excretar, beleza? Mas o que é isso, professor? Excretar é tirar as coisas ruins do seu corpo, tá? As coisas tóxicas do seu corpo. E a nossa principal excreta é uma excreta chamada de ureia, que ela vem da desaminação dos aminoácidos. Vamos lembrar que lá na estrutura do aminoácido, eu tenho carbono ligado com um grupamento amina, um ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical, que vai variar de aminoácido para aminoácido. O que interessa para a gente aqui é essa amina aqui. O que o nosso corpo faz? Muitas das vezes o nosso corpo pega um aminoácido e transforma ele em outro aminoácido que a gente precisa, tá? Ou então transforma em outra coisa, beleza? Pode até ajudar aí a transformar em glicose, por exemplo, umas paradas muito loucas que o nosso corpo faz. Só que essa amônia que sai, ela fica sobrando, esse NH3 que é a amônia fica sobrando. E o que o nosso corpo faz? Transforma essa amônia em ureia, que é um composto que é tóxico para o nosso corpo também, mas ele é menos tóxico do que a amônia, tá? Então fica mais fácil da gente mexer com ele no nosso corpo. Mas mesmo assim a gente vai ter que eliminar essa ureia. E é por isso que a gente tem um sistema excretor, tá? A gente não elimina só a ureia, obviamente a gente elimina a água também, como a gente pode ver no nosso xixi, tá? E por que a gente elimina a água? A ureia, ela precisa estar diluída, beleza? Para ser eliminada do corpo. E acaba que a água ajuda nesse transporte, tá? Vai ser um meio de transporte para tirar isso do corpo. E a água acaba diluindo outras coisas tóxicas que podem sair na urina também, beleza? Então, vai precisar de água para eliminar essa ureia, tá? Diferente de algumas outras espécies que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente faz isso. Vai desaminar o aminoácido, ou seja, tira a amina, tira esse NH3 do aminoácido e transforma ele em ureia. E vamos eliminar esse negócio do nosso corpo que é tóxico para nós. E aí a gente precisa de água para diluir essa ureia, tá? O que acontece é que nós somos um tipo de espécie que é chamado de ureotélicos, beleza? Que são espécies que eliminam ureia, tá? Tem algumas espécies que eliminam a amônia diretamente, tá? Fazem as mesmas coisas lá que nós, mas em vez de transformar essa amônia em ureia, elimina a amônia direto. São espécies de peixes, por exemplo, né? São espécies que têm muita água, tá? E aí tem água suficiente para diluir essa amônia, para ela não ser tóxica para o organismo deles. No nosso caso, professor, a gente não tem muita água no corpo, por que não daria para eliminar a amônia também? A gente tem, mas a gente não pode ficar eliminando a amônia. Por quê? A gente não pode ficar eliminando muita água para eliminar essa amônia. Por quê? Porque a gente vive num ambiente terrestre, a gente não tem tanta água disponível assim, beleza? Então, por isso que a gente converte em ureia para não ter que usar tanta água para eliminar, tá? Porque a amônia precisa de muita água para eliminar. E tem uns organismos, como os répteis e as aves, que precisam de eliminar menos água ainda, beleza? Por quê? No caso dos répteis, geralmente eles estão em ambiente seco, beleza? Então eles não podem, eles já estão num ambiente que tem pouca água, então não dá para ficar eliminando água. Então ele elimina ácido úrico, que precisa de muito pouquinha água para ser eliminado. E as aves também vão eliminar o ácido úrico, por quê? Porque a ave precisa de ser leve para o voo, tá? Então ela não pode ficar armazenando muita água. Então, por exemplo, o cocôzinho lá da galinha, que tem a partezinha branca e a parte cinza, o que acontece? Aquilo é uma mistura do xixi com o cocô dela. A parte branca seria o xixi, aquilo dali é cheio de ácido úrico, tá? E ela elimina usando pouca água, como a gente pode ver em comparação com a nossa urina, por exemplo. Tá? Então essa é uma adaptação dos organismos ao ambiente terrestre
tanto ser ureotélicos quanto uricotélicos, tá? Eliminar ureia e eliminar ácido úrico. E os amoniotéricos têm essa adaptação porque eles vivem em ambiente que tem muita água, beleza? Só para a gente ter uma noção de quem é quem, ó, dos amoniotéricos, a gente vai ter os peixes ósseos, os girinos lá, né, o juvenil lá do sapo, ele vai eliminar amônia também, e os invertebrados aquáticos. Quem vai eliminar a ureia? Peixe cartilaginoso, mamífero e os anfíbios adultos. E quem vai eliminar ácido úrico, a gente vai ter répteis e vamos ter as aves. Sendo que tem alguns insetos também que vão eliminar ácido úrico, beleza? Mas vamos no nosso sistema excretor, como que a gente faz para eliminar essa ureia e de onde que vem isso? Bom, esse daqui é o nosso sistema excretor, tá? Basicamente isso. A gente tem aqui em preto uma grande veia que vai retirar o sangue e uma artéria que está chegando aqui, que vai levar o sangue para o rim, tá? Então, a artéria, ela vai levar esse sangue para o rim. E lá no rim, esse sangue vai ser filtrado, beleza? É lá que a gente vai tirar a ureia do sangue, vai tirar a água do sangue também, tá? Sais, entre outras coisas que vão sair aí na urina. E aí, depois que esse sangue passa por uma filtração, ele retorna para a veia, beleza? Na verdade, ele vai retornar numa outra artéria, desculpa, e a veia vai tirar algumas excretas aí do rim, tá? E aí vai passar para o corpo, vai passar para o fígado, para voltar para uma artéria e passar aqui pela filtração, beleza? Então tá, passamos aqui e filtrou. O rim, então, vai filtrar esse sangue, e aí esse filtrado, que vai virar a urina, vai passar por aqui, ó, que é o ureter. Esse ureter nada mais é que um canalzinho que vai servir para passar a urina. Em alguns casos, pessoa que tem facilidade para ter pedra nos rins, pode ser que a pedrinha fique aqui no ureter também, tá? E aí dá aquela dorzinha excruciante, tá? Muito, muito, muito ruim. Passou a urina, ela vem para a bexiga. A bexiga, ela tem um tecido elástico, tá? Que faz com que ela possa se contrair, ou expandir, beleza? Dependendo da situação. E aí a gente vai armazenando urina, tá? E aí, quando essa urina já está mais ou menos aí com 70% da capacidade dela, a gente fica com muita vontade de mijar, beleza? E aí vai no banheirinho, não mija na rua, tá? Vai no banheiro, mija no banheirinho, beleza? Tranquilão, suave, beleza? E elimina aqui. Professor, já ouvi falar que as grávidas, elas sentem muita vontade de fazer xixi o tempo todo. Por quê? O útero vai estar aqui perto, tá? E o útero tá com um cabeçudinho lá dentro. 1, 2, 3, 5 cabeçudinhos lá dentro, beleza? E o que vai fazer? Tá fazendo pressão nessa bexiga, tá? A bexiga naturalmente vai ter o volume dela diminuído, quer dizer, ela não vai conseguir expandir tanto quanto expandiria se a mulher não estivesse grávida, tá? Por isso que as grávidas sentem bastante vontade de fazer xixi, beleza? Outra coisa interessante de falar da bexiga aqui é de infecção urinária. Às vezes, o que acontece? A sua bexiga, ela vai eliminar a urina pela uretra, beleza? A uretra, no caso dos homens, ela é compartilhada, o sistema reprodutor com o sistema excretor. Então, pela uretra, vai passar o sêmen, tá? O homem vai gozar pela uretra também e vai mijar pelo mesmo lugar, tá? É o mesmo canalzinho. Já na mulher, não. A uretra é separada do canal vaginal, do canal reprodutor, beleza? Tá? Para a gente ter essa distinção. Mas o que acontece? Tanto no homem quanto na mulher, pode ser que fique sujo ali, ou então por causa de contato sexual, fique com algumas bactérias, tá? E aí começa a ter infecção. Essas bactérias podem subir para a uretra, beleza? E a gente começa a ter vontade de fazer xixi toda hora. A bexiga, ela fica querendo contrair toda hora. E a gente tem aquele xixi, o famoso xixi de pinguinho, tá? Um xixi bem pouquinho, quando está com a infecção urinária. Então, gente, para evitar a infecção urinária, primeiro, toma cuidado com as relações sexuais, tá? Use preservativo, beleza? Higiene, gente. Lava lá o seu pênis, lava a sua parte externa, lava a vulva, beleza? Para ter uma menor chance de ter uma infecção urinária. E toma água, tá? A água a gente vai ver que é extremamente importante para manter isso daqui funcionando. Um outro que eu quero mostrar para vocês é uma glândulazinha que fica acima do rim.
que é uma glândula que ela é chamada de suprarrenal ou de adrenal, tá? A gente vai encontrar os dois nomes aí em prova, supradrenal ou adrenal. E essa supradrenal e adrenal produz vários hormônios, e alguns desses hormônios estão relacionados ao controle do metabolismo aqui do rim, tá? O controle dessa função do rim, que a gente vai ver no finalzinho da aula. Bom, então vamos lá. O rim filtra o sangue, o ureter é só pela passagem do sangue, beleza? E se a pessoa formar um cálculo, pode ser que ele fique aqui. A bexiga vai armazenar a urina e eliminar, e essa urina vai passar pela uretra, tá? E as suprarrenais vão produzir hormônios que vão ter várias funções, beleza? Desde regular aqui esse metabolismo do sistema excretor, até, por exemplo, produzir a adrenalina e cortisol para uma situação de estresse, uma situação de perigo, de fuga, beleza? Vamos para dentro do rim. Como é que é dentro do rim? Quando a gente chega lá no rim, a gente vê que o rim ele tem basicamente duas partes que a gente vai dividir em córtex e medula. Córtex de um órgão, gente, é sempre a parte mais externa, tá? Então, essa partezinha aqui a gente vai chamar de córtex. E medula, obviamente, a parte mais interna. E aqui começa uma estruturazinha, que ela é chamada de néfron. O néfron é quem recebe o sangue lá da artéria. Nossa, professor, mas como assim? A artéria chega grandona lá? Não. A artéria vai vir aqui e ela vai começar a ramificar. Ela vai ramificando. Para quê? Para entrar lá em contato com todos os néfrons, e são muitos néfrons que tem no rim, tá? Para esse sangue chegar na arteríola, que chega lá no néfron, e poder expulsar o sangue dentro do néfron para ser filtrado. Então o néfron começa aqui, ele vai filtrar esse sangue que está chegando da artéria, vai passar por uma série de processos que a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí vai passar aqui no tubo coletor, que é a última parte do néfron. No tubo coletor vai chegar para uma partezinha que é chamada de pirâmide, tá? Por quê? Porque tem vários tubos coletores e tem um formatinho com esses tubos coletores que está chegando que vai lembrar uma pirâmide, tá? Passou da pirâmide, tem uma partezinha aqui que chama de cálice, depois do cálice, essa parte aqui chama de bacinete, e aí já vira o ureter, tá? Precisa decorar isso, professor? Você precisa decorar do néfron, precisa saber onde que o néfron está, como que ele recebe o sangue, beleza? E que ele vai eliminar esse sangue filtrado que vira a urina lá para o ureter, tá? E isso a gente precisa de lembrar. Agora, lembrar o nome de pirâmide, de cálice, de bacinete, não precisa tanto. Só se você for fazer aí um Harvard, uma coisa assim, mais tranquilo, beleza? Aí é bom saber esses nomezinhos. Vamos para o néfron, vamos ver como é que é o néfron. Aqui que está o X da questão. Aqui que a gente vai fazer a filtração, né? E a formação de urina. Filtra e forma urina. Beleza. Tá vendo esse emaranhado aqui? Essa porrada de listrinha vermelha que eu fiz aqui, de linha vermelha? Isso daqui é o que a sua artéria faz, a sua arteríola, né? Faz quando ela chega lá no néfron, tá? Fica aqui esse emaranhado, por quê? O sangue vai chegar com pressão aqui. E como tem esse emaranhado, vai ter muita área para sair o sangue. E como ele chega com pressão, ele vai extravasar, ele vai sair de dentro da artéria e vai cair nessa cápsula aqui, beleza? Que a gente vai chamar assim. Aqui vai ser o glomero, tá? Onde está esse emaranhado. E aqui vai ter a cápsula de Bowman, tá? Que é essa partezinha aqui que está recebendo o sangue da artéria. Então, do glomérulo lá para a cápsula, a gente vai ter a filtração, que é basicamente o sangue extravasar aqui da artéria e entrar aqui para a cápsula, beleza? Isso é a filtração do sangue, beleza? Filtrou. E por que é filtração, professor? Filtração você não admite que tem uma parte que está passando e uma parte que está ficando? É porque acontece o seguinte, o sangue está passando aqui, mas não é tudo que está no sangue que passa para o lado de fora, não. Proteína não passa e lipídio também não passa, isso é questão de prova, beleza?
proteína não é filtrada e nem lipídio, eles ficam lá dentro da artéria, tá? Então a artéria passou aqui e vai voltar e vai sair, beleza? Vai continuar lá no corpo, tranquilo? Já o filtrado vem para cá. E é importante lembrar esse nominho, que depois da filtração vira um filtrado. Ainda não é urina, tá? É só um filtrado. E aí o filtrado ele começa a sofrer uma série de processos. O primeiro processo dele vai ser aqui nessa partezinha que a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal. Professor, que difícil, mas é só olhar a anatomia dele, a morfologia. Olha como é que ele é. Ele é contorcido, beleza? E aqui eu coloquei uma voltinha só. Na verdade, ele faz várias voltinhas aqui. E ele é um túbulo e ele é proximal, por quê? Porque ele está próximo aqui do começo do néfron, beleza? Então, túbulo contorcido proximal. Ele recebe o filtrado e o que vai acontecer? Aqui vai começar a ter a reabsorção de sódio, de glicose e vai passar outros íons junto, beleza? Professor, como assim reabsorção? Né? Porque esse negócio está indo para onde? Aqui, ó, a gente tem vários capilares que estão passando, beleza? Vou pôr eles pontilhados para não roubar tanto o enfoque do nosso desenho. Então, ó, tem meus capilares que estão passando aqui. Por quê? Vamos lembrar que aqui, apesar de que não passou proteína no filtrado, passou muito sal, passou muita água, e a gente não quer eliminar isso tudo na nossa urina não, tá? Por quê? Senão a gente perderia muitos litros de água, perderia muito sal e glicose também, que é necessário para o nosso corpo. Então a gente reabsorve, esse reabsorver é absorver de novo para o nosso sangue, beleza? Então tudo que eu falar que está tendo reabsorção, quer dizer que está saindo do néfron e está voltando para o sangue. Então no túbulo contorcido proximal, a primeira coisa que vai ser reabsorvida vai ser sal e glicose. E essa reabsorção é relativamente alta, tá? Mas professor, não vai chegar no momento que dentro aqui do capilar não vai ficar muito hipertônico e vai parar de passar? Pode ser que sim, mas o que acontece? Nesse momento, o túbulo contorcido proximal começa a fazer reabsorção ativa, então ele vai gastando energia para reabsorver sódio e glicose, beleza? Então, ó, chegou aqui o filtrado, ele era isotônico, tá? Porque a concentração dele era bem parecida com a do sangue. Só que aí você começou a filtrar. Começou a reabsorver muito soluto. E aí o que vai acontecer? Esse filtrado aqui ele vai ficar hipotônico, tá? Ficou hipotônico. E aí a gente chega nessa terceira parte aqui que é a alça de Henle. Professor, por que a alça? Parece uma alcinha ali que você vai carregar a mala, beleza? Como se fosse segurar aqui. E essa alça de Henle a gente vai dividir em duas partes. A parte, deixa eu pôr de azul aqui. A parte descendente, que vai mais ou menos até aqui assim, tá? E a parte ascendente. Belezinha? Então, alça de Henle, parte descendente e ascendente. O filtrado que chegou aqui, que ele é hipotônico, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a perder água passivamente, beleza? Por osmose, simplesmente porque ele está hipotônico. Então, vai passando água aqui. Vai reabsorver a água. E o que vai acontecer com o meu filtrado? Obviamente, ele vai chegando numa condição de equilíbrio, tá? E vai ficando mais isotônico, beleza? Isotônico para hipertônico. Bom, vamos lá, continuando. Chegou aqui no túbulo contorcido distal, a gente já reabsorveu muitos sais aqui, né? Então o filtrado ele vai ficar mais hipotônico. E aí começa a passar água aqui no túbulo contorcido distal. Uma coisa importante falar aqui. A alça de Henle, parte ascendente, ela é impermeável à água, tá? Então não vai passar nenhuma água aqui, mesmo aqui estando isotônico, tá? Vai passar só os sais. Beleza? Chegou aqui, vai ter reabsorção de água na parte do túbulo contorcido distal.
E aí vai absorvendo água, e aqui é o ducto coletor ou tubo coletor. A gente encontra os dois nomes aí nas provas. Aqui no tubo coletor vai ter reabsorção de água também. Para a gente não eliminar muita água nessa urina, tá? Só o suficiente, lembrando que somos organismos terrestres, estamos num ambiente que não tem tanta abundância de água assim como um mar, como um rio, tá? Por isso a gente não pode ficar eliminando muita água. E aí dá pra gente ver que tem umas partezinhas aqui assim, né, que parece que tá vindo outros tubos daqui. É porque um tubo coletor, ele serve para vários néfrons, tá? Então aqui, ó, tá chegando parte de um outro néfron, né, um túbulo contorcido distal de outro néfron, daqui também, beleza? Por isso que eu falei com vocês que tem vários néfrons lá no rim, beleza? E muitos deles desembocando num tubo coletor só. E depois daqui, lembrando, a gente já tem o filtrado pronto, que aí a gente já pode chamar de urina, beleza? Já está formada a nossa urina e daqui vai lá para a bexiga, tá? Então, só retomando aqui. Primeiro, vai ter a filtração do sangue, aí lembrando que não vai passar proteína e nem lipídio. Proteína e lipídio vai ficar dentro do vaso sanguíneo, dentro da arteríola que está chegando ali no néfron. Passou aqui, ó, nesse glomérulo, vai para a cápsula de Bowman e aí já entra lá para o túbulo contorcido proximal. No túbulo contorcido proximal a gente tem reabsorção ativa de sais e de glicose. Vai ficar hipotônico, meu filtrado, vai passar aqui na parte descendente da alça de Henle e vai ter reabsorção de água. Vai começar o filtrado a ficar isotônico e aí vai filtrando a água, vai reabsorvendo a água, ele vai ficar hipertônico. E aqui na parte ascendente da alça de Henle vai ter a reabsorção ativa de sódio, lembrando que essa parte aqui ela é impermeável à água. Subiu, vai ficando hipotônico filtrado. No túbulo contorcido distal vai ter reabsorção de água e pode ter também reabsorção de sais. E no tubo coletor, reabsorção de água. Beleza? Vamos lembrar disso. Essa é a situação normal do rim, tá? Do néfron normal. Mas podem acontecer algumas coisas com o seu corpo. Aí vamos imaginar. Você, né, os meus alunos conhecem, eles sabem que eu gosto lá da batatinha do McDonald's, do Burger King, e aí você me leva para comer. Obviamente, você vai ser um aluno generoso, você vai me levar para comer 2, 3 da batata gigante. Só que o que você fez? Você gosta dela mais temperadinha. Você foi lá e pôs muito sal, tá? E aí, obviamente, eu não vou deixar de comer por causa disso, ainda mais que você, aluno, está me dando essa batata deliciosa. E aí, o que vai acontecer? A concentração minha do meu sangue, do meu plasma sanguíneo, vai aumentar por causa do sal, beleza? Com essa concentração aumentando, o nosso hipotálamo, que é uma glândulazinha que a gente vai ver daqui a pouquinho no sistema nervoso, ela sente que a concentração está aumentada, tá? E aí, o que ela faz? Ela produz um hormônio chamado de ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? E esse ADH vai para a neurohipófise, que é uma glândulazinha que está logo abaixo do hipotálamo aqui, no meio da nossa cabeça. E aí a neurohipófise libera esse ADH para o corpo. Esse ADH é um hormônio, então ele vai estar na corrente sanguínea, vai chegar aqui no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor, beleza? Ela vai atuar aqui e aqui, fazendo o quê? Vai aumentar a reabsorção de água, lembrando que é um hormônio antidiurético. Então, ele sente que você está precisando de reter água no corpo. Professor, isso vai acontecer só quando você comer lá o sal? Não, pode ser que o seu corpo está perdendo muita água, porque está calor, beleza? Simplesmente por causa disso. E aí você libera lá o ADH, tá? Para você ficar reabsorvendo mais água e não eliminar tanta água no seu xixizinho. Mas aí o que você faz? Tá calor, verãozão, tá? Carnaval tá daqui naipe, e aí você vai fazer o quê? Você vai tomar lá, você vai misturar vodka com vinho. Por quê? Porque por algum motivo você resolveu fazer isso, misturar. E aí, obviamente, vai ter muito álcool no seu corpo. O que o álcool faz? O álcool, ele simplesmente inibe a produção de ADH, tá? E é por isso que a gente vai ficar mijando aquele tanto quando a gente bebe muito, beleza?
Ou mesmo, às vezes, a gente bebeu pouco e aí o álcool já vai ter efeito e já vai parar a produção lá do ADH. Então, assim, mesmo você perdendo muita água porque está calor e por outras coisas, você mesmo assim, o etanol que está presente lá, ele vai inibir a produção do ADH, beleza? E aí você vai eliminar muita água no corpo. E o que acontece com você no outro dia? Vai ter uma ressaca, tá? Essa falta de água no nosso corpo, principalmente no cérebro, vai fazer com que o nosso encéfalo vá doer, beleza? E aí a gente não vai dar conta de metabolizar direito as coisas, o cérebro começa a doer, né? Pode ter algumas complicações aí no seu sistema digestório, uma diarreiazinha, beleza? Tudo porque o etanol deu uma inibida lá na DH e também ele vai fazer algumas alterações no seu sistema nervoso, beleza? Então, mas para cá é interessante a gente lembrar isso. Etanol inibe o ADH. Outra situação que pode acontecer, e aí principalmente quem tem pressão baixa, como eu falei que eu tenho lá na última aula, quando a concentração do plasma sanguíneo está baixa, né, normalmente, ou então porque tem tempo que você não come, e aí a sua pressão arterial também está baixa, o seu rim sente isso. Por quê? Quando chega o filtrado aqui, ó, tem célulazinhas que sentem essa pressão arterial. E aí o rim libera uma proteína chamada de renina, tá? Vai liberar lá na corrente sanguínea. A renina, ela transforma uma outra proteína que tem no sangue, que é chamada de angiotensinogênio, e aí eu coloquei só um aqui para o nome não ficar muito grande, e transforma o angiotensinogênio em angiotensina. Essa angiotensina vai chegar nas suprarrenais, lembrando que é aquela glândulazinha que tem em cima do rim, tá? E vai falar para o rim, ó, tá feio o negócio, concentração do plasma tá muito baixa, tá? Tem que tomar alguma atitude. E o rim vai lá e libera um hormônio chamado, as suprarrenais, desculpa, libera um hormônio chamado de aldosterona. A aldosterona da suprarrenal vai lá para o vaso sanguíneo, chega lá no seu rim, no néfron, e vai atuar no túbulo contorsivo distal e na alça lá de Henle, aumentando a reabsorção de sódio, tá? Então vai chegar a aldosterona aqui e vai aumentar a reabsorção de sódio. Beleza? Para quê? Para aumentar a concentração do seu plasma. Outra situação que pode acontecer é quando a pressão arterial aumenta, tá? Não necessariamente a concentração do plasma, mas a pressão arterial. Isso muitas das vezes acontece porque tem excesso de água, tá? Aumenta a pressão arterial, o coração sente isso, tá? As próprias células lá do miocárdio sentem e liberam um hormônio que é chamado de peptídeo natriurético arterial. Peptídeo, isso. E aí, o que esse PNA, né, vamos chamar ele de PNA, que é bem mais fácil, né, vai fazer? Ele vai inibir esse ciclo aqui da aldosterona, beleza? Inibe a aldosterona e faz com que a reabsorção de sódio aqui, né, na alça de Henle, aqui no túbulo contorsivo distal, diminua, beleza? Nossa, professor, mas espera aí, a pressão arterial está alta, né? E aí você vai diminuir a reabsorção de sódio, como que isso vai afetar? Bom, vamos ver. Pressão arterial está alta porque tem muita água lá, então você está querendo eliminar a água, beleza? O que vai acontecer? Primeira coisa que você fez, você inibiu a aldosterona, por quê? Se você não reabsorve sódio, a água também vai ser reabsorvido menos, né? Principalmente nessa parte aqui e no túbulo contorcido distal. Por quê? Aqui não vai estar tão hipotônico mais, beleza? Então você não reabsorve muita água. E aí você ainda reduz mais ainda a reabsorção de sódio, tá? Para quê? Para não ficar passando mais sódio para cá, para os capilares, e aqui dentro não ficar muito hipotônico. Por quê? Se fica muito hipotônico, na hora que chega aqui no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor, o que vai acontecer? Você vai eliminar muita água, beleza? Então, por isso que a gente mexe na reabsorção de sódio para não reabsorver muita água, porque você quer eliminar essa água, beleza? Então, dá uma revisada nisso daqui, beleza? Dentro de sistema excretor, isso é uma das coisas que mais tem chance de cair, esses hormônios e a ação dos hormônios, então presta bastante atenção na ação de cada um.
E outra coisa que é importante de falar aqui é de um tipo de diabetes que é chamado de diabetes insípidos. Esse diabetes insípidos, ele é diferente do diabetes lá da insulina, tá? Que é chamado de diabetes mellitus, que a gente vai tratar lá no sistema endócrino. O diabetes insípidos, ele está relacionado ao ADH, beleza? É quando a pessoa ela não tem receptor de ADH ou então ela não reage muito bem ao ADH, tá? E aí o que essa pessoa vai fazer? Ela vai eliminar muita água, porque o hormônio antidiurético não está fazendo efeito como deveria fazer, tá? Eliminando muita água, qual que vai ser o problema? Você vai eliminar muito sal junto e vai eliminar glicose junto. O seu corpo vai estar perdendo muita água e muito nutriente que ele não deveria perder. Então, você vai ter que realinhar isso na sua alimentação. A pessoa que tem o diabetes insípidos vai ter que tomar mais água do que o normal, muito mais água, beleza? E se não tomar cuidado, isso pode virar um baita de um problema para essas pessoas, beleza? Por exemplo, simplesmente morrer desidratado, tá? Então, mais uma coisinha importante aqui, que é o diabetes insípidos, que é um probleminha aí com ADH. Vamos agora para o próximo quadro falar de sistema nervoso. Bom, vamos lá, galera, falar de sistema nervoso, tá? Para que serve esse sistema nervoso e por que a gente tem ele? Ele percebe o ambiente, tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno, tá? E vai tomar alguma ação em relação a isso. E uma coisa muito importante que é pouco falado, ele cria uma memória também. Como nós somos uma espécie que tem um nicho muito amplo, a gente faz uma porrada de coisa, é muito importante da gente ter memória de como que faz as coisas, como que foge e evita certas situações de perigo, como que pega certos recursos, tá? Então essa parte de criação da memória também é extremamente importante, além dessa de perceber o ambiente e de tomar alguma atitude em relação a isso, tá? Então assim, o sistema nervoso, ele vai estar em contato muito íntimo com o sistema sensorial, tá? Então com os nossos, com o que o olho percebe, com o nosso tato, com o nosso paladar, enfim, com todos os nossos sentidos. Quais são os componentes do nosso sistema nervoso? Bom, vamos começar pelo que protege o nosso sistema nervoso, a parte mais externa. Aqui na nossa cabeça, a gente tem o crânio, e aí dentro do crânio a gente tem 3 membranas de tecido conjuntivo, que são chamadas de meninges, que servem simplesmente para proteger o nosso sistema nervoso central, tá? Quais são essas meninges? A dura mater, que ela tem esse nome de dura justamente porque a camada de conjuntivo dela é um pouco mais grossa, tá? A aracnoide, que aí já é uma camadinha mais fina e é mais interna, e a pia mater, que é ainda mais interna e mais fininha, tá? Então, dura mater, aracnoide, pia mater, simplesmente para proteger o cérebro aqui desse indivíduo que, ó, parece até tá cheio de coronavírus, tá verdinho, tá esquisito, beleza? Mas ele tá de boa, tá protegido aí pelas meninges, tá? Quando a gente olha lá dentro do nosso sistema nervoso, e aí o sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso central, a gente vai ver essa série de órgãos aqui, tá? Mas deixa eu explicar primeiro o que é sistema nervoso central. É o sistema nervoso que é responsável por tomar as atitudes, tá? E por entender os estímulos e racionalizar em cima daqueles estímulos. É no sistema nervoso central também que a gente vai ter a criação da memória, tá? Vamos ver os componentes desse sistema nervoso central. Primeiro, a gente vai dividir ele em encéfalo, que é tudo isso que está aqui, tá? O cérebro, o cerebelo, ponte, bulbo, até na medula. Já a medula é uma coisa separada, então a gente tem encéfalo e a medula espinhal, tá? Dentro do encéfalo, o que a gente tem? A gente tem o cérebro, que é onde que vai ter o nosso raciocínio lógico, é onde que a gente vai receber esses estímulos e interpretar a maioria desses estímulos e onde que vai ter a criação da memória, tá? Passando aqui, a gente tem essas duas glândulazinhas, o hipotálamo e a hipófise, que aí são glândulas que produzem vários hormônios, tá? Uma quantidade grande e diferenciada de hormônios que vão ter várias funções. É importante ressaltar aqui a função do hipotálamo, porque o cérebro está em contato íntimo com o hipotálamo, tá? E fala para o hipotálamo o que tem que ser regulado. E aí o hipotálamo vai produzir hormônios que vão controlar outras glândulas, beleza? Então, por exemplo, se você está precisando de controlar lá
o rim, o hipotálamo, como a gente já viu, ele vai produzir lá o ADH. Você está precisando controlar a tireoide porque o seu metabolismo está baixo, o ADH pode estimular para a produção de um hormônio tireotrófico, beleza? Para estimular essa tireoide. Então o hipotálamo, ele vai fazer o contato íntimo do sistema nervoso central com o sistema endócrino, nosso sistema que produz hormônios. Descendo aqui a gente tem o cerebelo. O cerebelo é um órgão que até parece com o cérebro, mas ele recebe os estímulos do ambiente que estão relacionados ao equilíbrio, tá? E aí o equilíbrio físico mesmo, beleza? A nossa posição, onde que a gente está, beleza? E a gente fica daquele naipe, assim, quando a gente está na festinha, que está bebendo álcool, por quê? O etanol, ele age aqui no cerebelo, tá? E desregula um pouco o nosso equilíbrio. Por isso que dependendo da quantidade de álcool que a gente não consegue andar direito, tá? Você vê aqueles doidão cambaleando, né? Beleza? Por quê? Porque o etanol está afetando aqui o cerebelo. Passando aqui, a gente tem essa parte aqui, que tem esses dois órgãos, que a gente vai chamar de tronco encefálico, que é onde que vai ter a ponte e o bulbo. A ponte, que é essa parte aqui, essa protuberância que temos aqui, ela vai ajudar no equilíbrio do corpo também, esse equilíbrio aí mecânico. Por quê? A ponte, ela vai receber os estímulos sensoriais de fora e vai passar isso para o cerebelo, tá? Então ela está associada com esse equilíbrio, entre algumas outras funções vitais no nosso corpo. Já o bulbo está relacionado à respiração e ao controle do coração, tá? Ao controle dos movimentos cardíacos. Então, bulbo, tanto movimento respiratório quanto movimentos cardíacos, beleza? Então, o bulbo é extremamente importante para o controle do nosso corpo, tá? E aqui em 6 a gente tem a medula espinhal. Qual que é a função da medula espinhal? Ela vai conectar o encéfalo, tá? Tudo que o encéfalo vai mandar de informação para o restante do corpo. Então, a medula espinhal é uma parte do sistema nervoso central que faz a conexão do encéfalo com o sistema nervoso periférico, tá? Ou seja, os neurônios que vão chegar nas glândulas, nos outros órgãos e nos músculos do nosso corpo, beleza? A medula, então, é basicamente uma conexão daqui com o centro que toma as atitudes com aonde que vai ser, onde que vai ter ações no nosso corpo, beleza? Tá. Então esse é o sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ter nervos e gânglios que estão fora do central. Então se aqui é central, tudo que é mandado de neurônio, de nervo, que vai chegar no seu braço, na sua perna, no seu intestino, é sistema nervoso periférico, beleza? E o que a gente tem compondo esse sistema nervoso periférico? Nervos e gânglios, tá? Os nervos, eles são um punhado de axônio, beleza? Então, se eu for desenhar um nervo aqui, ó, é tipo um tubinho que tem um monte de axônio dentro, tá? E aí, você rompe o nervo, você está rompendo com os axônios que estão parando os estímulos para um lugar, beleza? E os gânglios, eles são uma protuberância que tem antes dos nervos, que vai ter os corpos celulares desses neurônios e os dendritos. Então o gânglio acaba que é quem vai receber o estímulo e o nervo é quem vai passar. Por quê? Gânglio tem corpo e dendrito e o nervo tem os axônios, por isso que ele passa a informaçãozinha. Beleza. E aí você já ouviu falar daquele negócio chamado de arco reflexo, né? Que é quando você tá lá e de repente o doidão te dá um choquinho. E aí você tem aquele impulso assim, né? Você já dá aquele pulinho de medo. Ou então você tá lá enchendo o saco da sua mãe, querendo pegar uma batata frita que ela tá cozinhando. E aí você não percebe e encosta na panela quente. O que você faz? Ai, e aí sua mãe já te xinga, já fala que não era pra você estar ali, que é por isso que você queimou, entendeu? E que você não pode ser assim, você tá desobediente. Beleza? Por que você tirou esse dedinho? Por quê? É o arco reflexo. Teve alguma situação ali que machucou o seu corpo e o seu corpo instantaneamente tomou uma reação para se defender daquilo, tá? É interessante que o sistema nervoso periférico, ele vai sentir esses estímulos e mandar uma informação para o sistema nervoso central, tá? Então, por exemplo, você chegou lá e sentiu o cheiro da batata frita e você viu que sua mãe estava cozinhando. Isso é um estímulo, tá? Que chegou pelo seu olfato e pela sua visão e foi para o sistema nervoso central e falou para você, olha, tem recurso alimentar gostoso do pão ali, então você vai atrás desse recurso. Só que na hora que você chegou lá, você não tomou cuidado e encostou na panela quente.
Esse sistema nervoso periférico sentiu esse aumento de temperatura no seu dedo, beleza? Só que, quando é uma situação assim, né, de perigo rápido e eminente, o seu sistema nervoso periférico, ele não manda informação para o central não, tá? Ele não vai passar pelo processo de pensamento, beleza? Mas de raciocínio. É um processo direto em que o nervo sente e já passa para um outro nervo tomar uma atitude. Como assim, professor? Você vai ter lá no seu dedinho que está chegando a informação que está quente. Então está seu dedo lá, parará pororô, dedão cabuloso, né? Chegou a informação da quentura. Vou pôr um foguinho aqui, beleza? Esse estímulo vai ser sentido por um nervo, né, chamado de nervo aferente, beleza? Porque ele está aferindo o ambiente, tá? Nervo aferente. Chegou o estímulo. Esse nervo, ele vai chegar aqui até na medula espinhal, tá? Mas ele não vai entrando muito dentro para a medula, para chegar no sistema nervoso central não, beleza? Por quê? Chegou na medula, ele vai passar aqui, ó, a informação para um nervo eferente, tá? Ou um nervo de ação, beleza? E aí esse nervo tá chegando lá no seu dedinho maroto, beleza? E vai falar para você tirar o dedo, tá? Então o neurônio aferente, ele está aferindo, ele está sentindo o ambiente, e no caso desse arco reflexo, ele já passa a informação instantaneamente para um nervo eferente tomar uma atitude, sem passar pelo sistema nervoso central, tá? Então lembra disso, arco reflexo é muito rápido porque você não está tendo que passar a informação lá pelo seu sistema nervoso central, a informação fica só no sistema nervoso periférico, beleza? E aí você tem um neurôniozinho aferente, recebendo informação, você pode ter um neurônio aí no meio que é chamado de neurônio associativo ou não, beleza? E aí esse neurônio associativo passa a mensagem para o seu nervo eferente, tá? Para ele tomar uma atitude, beleza? Quando a gente olha a medula, a gente vê que lá na medula tem uma substância cinzenta, tá? Uma substância que é mais acinzentada e por fora uma substância mais branca. E quando a gente olha o sistema nervoso central, lá no nosso encéfalo, a gente vê que por fora é mais cinza e por dentro é mais esbranquiçado, tá? Então é o contrário da medula, tá? O sistema nervoso central é cinza fora e branco dentro. Por que isso acontece? Quando a gente recebe o estímulo do meio, esse estímulo vai chegar aqui, tá? Para a medula, para o centro aqui da medula, que é onde que é cinzento, ou seja, chega do axônio lá no corpo celular, e é por isso que está cinzento, tá? Fica mais cinzento onde tem corpo celular e dendrito. Do corpo celular e dendrito, você mandou a informação aqui, ó, pro axônio, tá? E esse axônio aqui representa a substância branca. Por quê? Vamos lembrar que o axônio ele tem bainha de mielina, por isso que fica esbranquiçado. E aí ele vai passar essa informação até lá no sistema nervoso e vai chegar aqui pelo meio do sistema nervoso e vai passar para a periferia do sistema nervoso, que é onde está cinzento, tá? Que é onde tem corpo celular e dendrito, beleza? Por isso que tem essa diferença de posição da substância cinzenta, que tem corpo celular e dendrito, e da substância branca, que tem axônio com bainha de mielina, tá? Substância cinzenta recebe e cria lá a informação, né? E o axônio, ele vai passar a informação, beleza? Vamos voltar para o sistema nervoso periférico, para os nervos e gânglios. O sistema nervoso periférico ele vai ser dividido em sistema nervoso somático e autônomo. O somático é um que a gente tem controle voluntário sobre ele, tá? A gente não tem 100% de controle, beleza? Mas a gente tem um controle sobre ele. E ele vai controlar quem? A musculatura estriada esquelética, tá? Então, todos esses movimentos, as dancinhas que eu faço, beleza? Sistema nervoso periférico somático. Já o sistema nervoso periférico autônomo, o controle dele é involuntário, beleza? Eu não consigo controlar o que ele está fazendo. O meu corpo simplesmente faz por vontade própria, sem o meu raciocínio. Quem que ele controla? Musculatura lisa, tá? Então lá nas nossas vísceras, musculatura estriada cardíaca, então nosso coração também vai ser controlado pelo sistema nervoso periférico
autônomo. As glândulas do nosso corpo também vão ter controle pelo sistema nervoso autônomo, beleza? Então lembra disso. Somático, a gente tem um bom nível de controle, tá? O controle é voluntário. E o autônomo a gente não tem controle, beleza? O controle é involuntário. Tudo isso dentro do sistema nervoso periférico. E lembra que o sistema nervoso periférico é o que está fora lá da medula e do encéfalo, beleza? São os nervos e gânglios que estão chegando nos outros órgãos e outras partes do corpo. Tá, sistema nervoso autônomo ainda é separado em parasimpático e simpático, beleza? E cada um desses vai ter uma atitude um pouco diferente. E geralmente, quando um ativa uma parte do corpo, o outro dá uma inativada, tá? Quando um dá uma acelerada, o outro dá uma desacelerada, beleza? Mas não necessariamente um vai sempre acelerar e o outro vai sempre desacelerar, não, tá? Tem órgão que um desacelera e que o outro acelera, beleza? E às vezes, os dois estimulam conjuntamente. Por exemplo, lá tem algumas glândulas que eles podem atuar em conjunto para estimular, tá? Mas a gente vê aqui, ó, que, por exemplo, o parasimpático geralmente aumenta a atuação das glândulas salivares e o simpático geralmente diminui, apesar que tem algumas que eles vão atuar junto para aumentar a salivação, tá? No coração, o sistema nervoso parasimpático reduz os batimentos cardíacos e o simpático aumenta. Nos brônquios, o parasimpático aumenta a contração dos brônquios, ou seja, para você expulsar mais o ar mais rapidamente, e o simpático diminui. No estômago e no pâncreas, o sistema nervoso parasimpático vai aumentar a atividade e o simpático vai reduzir. Lá na página 57 de vocês tem uma tabelinha boa, beleza? Para mostrar essas atividades, tá? De cada um e para você ver que às vezes eles atuam conjuntamente e às vezes não. Outra coisa importante que pode cair em prova aqui é que o sistema nervoso parasimpático, ele tem um neurotransmissor, lembrando que o neurotransmissor é aquele negócio que o axônio libera lá na sinapse, tá? Que é diferente do simpático, beleza? O que acontece? O sistema nervoso parasimpático tem um neurotransmissor chamado de acetilcolina. E o simpático, noradrenalina. Então, se falar assim, os neurônios acetilcolinérgicos, então provavelmente do sistema nervoso parasimpático. Os neurônios aí da noradrenalina, sistema nervoso simpático, beleza? Questãozinha que, assim, pode ser que caia ali uma alternativa na prova, beleza? Então, dá uma lembrada nisso aqui e lembra que sistema nervoso central, a gente tem encéfalo e medula, que é onde que a gente vai receber os estímulos e interpretar esses estímulos e criar uma memória e uma ação em relação a esses estímulos, tá? Isso tudo feito no encéfalo. E a medula simplesmente passa essa informação para o sistema nervoso periférico, ou então recebe do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. E nervos e glândulos é que compõem o sistema nervoso periférico, que vai ser dividido em somático, que é o que é voluntário, e autônomo, que é o involuntário. E o autônomo ainda em parasimpático e simpático, que vão ter funções diferentes aí no nosso corpo, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Dá uma revisada, vê os detalhezinhos, principalmente na parte hormonal lá do sistema excretor, beleza? E vai dar tudo certo, vai dar bom aí pra nós. Beijo grande para vocês e bons estudos.